Fala galera, tudo bem? Hoje, dia 6/8/2023, domingão, né? Estamos aqui. Eu sou o Dias Gomes, tá? Sou Vladimir Dias, na verdade, chamado Dias Gomes também, por causa da minha interação com os Gopes, né? Da minha paixão pelos Gopes. E aí acabei aderindo a esse nome. Sou fundador do Clube do Gup, tá? Eu também sou proprietário da VL Dias Peixe, Dias Gope também. Aproveitando para falar das rações, se vocês quiserem adquirir uma das rações muito apropriadas, tá? Para a espécie Gope e outras espécies de peixes pequenos, vai lá na Shopee, lá, Dias Gope, ou então vai pelo número do WhatsApp, que eu vou deixar aqui no link da descrição da Dias Gope, tá, galera? Vocês podem estar adquirindo aí esses produtos muito bons mesmo, aprovados, tá? Quem comprou, compra de novo comigo, tá bom? E hoje eu venho trazendo uma pessoa, um amigo, que também é do cenário do grupo, né? É bem conhecido, tá? E com certeza vocês vão gostar, tá? Eu convidei ele a essa entrevista e ele aceitou de pronto, tá? Charleston Chaves, tá bom? Fala aí, Charleston. E aí, rapaz, como é que você tá, Dias? Obrigado aí pelo convite, tá? Obrigado a todo mundo aí que vai assistir esse vídeo. Interessante a gente sempre ter oportunidade para falar do peixe de que gostamos bastante, né? Guppy é um peixe reconhecido mundialmente, então, assim, conversar sobre Guppy, sobre linhagem, sobre cruzamentos, né, os resultados disso em relação a shows, é sempre muito interessante para mim. Obrigado, tá? É um prazer ter, né, os amigos aqui. Sempre eu digo que das mais de 10 entrevistas que eu já fiz aqui com o pessoal, posso dizer que para mim é uma satisfação, porque é uma troca de experiências, na verdade, né? Um bate-papo, né? Já entrevistei outras pessoas e sempre tem um adicional, uma troca de experiência, a gente acaba fazendo um brainstorm, né? Uma tempestade de ideias e realmente o saldo no final é positivo, né, meu amigo? É, não, sem dúvida, né, cara? Não tem como a gente saber tudo de coisa alguma, a gente está sempre aprendendo, né? Então, Verdade. qualquer tipo de conversa sobre qualquer assunto vai ser sempre interessante, né? Basta que duas pessoas ou mais estejam dispostas a estudar sobre isso, entendeu? E no grupo não seria diferente, né? Então, certamente essa nossa conversa hoje vai ser bem interessante, principalmente porque você é uma pessoa que também conhece bastante sobre a Coicília reticulata, né? E você sabe da minha paixão em relação a isso há muito tempo, então a gente vai discutir bastante assunto interessante aí, certamente as pessoas vão gostar. Ok, com certeza. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é a pergunta que eu faço para todo mundo quando eu estou começando a entrevista, que é uma pergunta bem óbvia. Como você começou com os grupos? Como você começou a criar? Como é que tudo aconteceu na tua vida? Vamos lá. Assim como a maioria responde esse tipo de pergunta, se você perceber bem, Didi, as pessoas respondem em duas etapas, né? Quando começou efetivamente e depois quando começou a criar grupo para show, né? Que Exatamente. são etapas bem distintas, né? Eu comecei como a maioria diz, na infância, né? Com meu pai que criava, então assim, isso já é o que a maioria responde, né? A maioria de nós começou muito pequenininho ali a criar peixes, né? E guppy certamente é um dos peixes escolhidos com mais frequência por conta da possibilidade de você ter o peixe reproduzido ali, não tem ovo, né? O peixinho já sai formado, né? Então, eu comecei na infância como a maioria dos criadores que eu conheço. É verdade, tudo bem. Alguns não passaram por essa fase, né? Mas se você perceber, a maioria das pessoas entrevistadas no Brasil e no mundo respondem: olha, eu comecei na infância, né? Então, isso é algo muito comum. A segunda etapa disso, que é pensar em grupo de competição, né? Eu comecei em 2001, tá? Eu aqui no Rio de Janeiro, né? Nós somos do Rio, eu e você, né? Você provavelmente já ouviu falar. Eu estava no Rio de Janeiro indo em frente ao Norte Shopping, que é um shopping bem conhecido aqui, né? Para quem não é do Uhum. Rio, existia uma casa de dois irmãos, né? E o Antônio, né? Um deles fez bastante amizade comigo e tal.
E o Antônio foi quem me apresentou os primeiros guppies, que a gente diz aí, guppies de show, né? Guppies para show, né? Eu tinha ido numa loja e essa loja me indicou, olha, você quer guppy de qualidade, né? Acho que o interessante é você conhecer esses irmãos que criam ali em frente. Ele me deu o endereço, eu fui lá. E foi lá que eu conheci a primeira linhagem pela qual me apaixonei, que eu acho que você vai fazer essa pergunta, então eu vou deixar essa resposta para daqui a pouco, tá? E a Uhum. partir daí eu comecei a criar em 2001 guppies com uma qualidade assim muito significativa. Realmente eles eram muito acima da expectativa, né? Que a gente só via na internet. E a partir dali eu fui fazendo as seleções para depois entrar num clube, né? Um pouco mais à frente que é a CCG. Você sabe que eu participo da CCG há bastante tempo, né? Beleza. Então, dentro desse contexto desses grupos que você adquiriu, quais seriam as linhas? Quais foram as linhas que você adquiriu nessa época que você Na começou? verdade, foi uma linhagem, né? De Uhum. uma linha específica de HB Pastel, tá? Que na verdade é a linha de que gosto até hoje, assim, bastante, né? Eu fui lá, ele me mostrou alguns que havia disponíveis, né? Você chegou aí? Eu não sei se você conhecia o Antônio lá, o Antônio Jorge, Jorge Antônio. Eram Ah, não dois irmãos, cheguei. Não, 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 né? não, não. Muito conhecidos, sabe? Com uma competência muito grande. Uhum. Um deles era biólogo, então tinha bastante conhecimento, né? Uhum. Então, eles começaram a fazer uma criação e começaram a vender alguns desses peixes. Aí ele me informou, que eu fui, dizendo o seguinte, olha, Charles, no final de semana que vem, isso em 2001, né? Ele disse, olha, vai ter uma exposição, uma mini exposição aqui na minha casa. Aparecerão algumas pessoas aqui do Rio de Janeiro e provavelmente você vai ver outros grupos de muita qualidade. Se você achar que vale a pena, você aparece aqui que a gente no final vai fazer um pequeno leilão. Eu fui, né? E lá, cara, eu achei um casal de HD Pastel do Paulo Correia, que esse certamente você já ouviu falar, né? Paulo Uhum. Correia é um excelente criador aqui do Rio de Janeiro, que infelizmente nos deixou faz um tempo, né? Mas que tinha adquirido em 99, quando teve o Mundial aqui no Rio, né? Um casal, naquela época de HD Pastel, de um criador japonês, e ele, estávamos ali em 2001, né? Ele estava 2 anos trabalhando a linha, né? Então ele apresentou isso e eu arrematei esse casal no leilão, um macho comum e uma fêmea long fin ribbon, né? E rapaz, assim, foi paixão à primeira vista, porque a partir dali eu mantive essa linha até 2004, quando eu me filio à CCG e levei esse peixe para participar naquele momento. Então, essa foi a primeira linhagem que eu adquiri dessa linha japonesa que o Paulo Corrêa tinha mantido já por 2 anos. Ele manteve, inclusive, essa linha por mais tempo depois, né? E eu também. Uma linha muito prolífera, peixes com um delta fantástico, sabe? Uhum. Então, um trabalho muito bem feito que tinha entrado no Uhum. Brasil recentemente, né? Os HB, bem apropriado falar do HB, porque os Ralph Blacks, eu acho eles peixes assim muito encorpados, né? Assim, quando eles têm um padrão bom, né? Eles têm uma tendência a ser peixe encorpado, né? Normalmente quando você tem uma boa matriz, né? Assim, oriunda de um bom trabalho de seleção genética, são peixes que realmente têm até uma certa rusticidade. Eu não sei se eu observei uma experiência, né, assim, particular, mas os que eu tive eu percebi que eram peixes até bem rústico, sabe? Bem prolífero, né? É bem prolífero mesmo. São linhas muito estáveis, né, Dias? Isso Elas aí, são há exatamente. muitos anos na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil também, né? É verdade. E assim, o HB Red no Brasil, o Halfback Red, ele é um peixe clássico, né? Eu costumo dizer que é um clássico, né? Porque o cobra, né? O snake skin antigo, né? Aquele cauda de véu, aquele antigão mesmo, eles são peixe clássico, que na verdade no Brasil era uma das linhas que tinha naquela época, anos 80, né? Tipo assim, eram as mais populares, vamos dizer assim, que você Sim. poderia ter, né? Assim, obter, né? Depois de 2000 é que veio essas outras, né? Foram aparecendo outras linhas, né? Tipo a Pastel, outras linhas que vieram, né? No Brasil, que eu estou falando, né? Claro que existiam antes em outros lugares, né? Em outros
lugares do mundo, mas o Gup, naquela época mesmo, eu gosto de falar um pouco com um certo saudosismo, porque pô, eu cheguei a ter Gabriel Pastel, Gabriel Pastel não, Gabriel Red bem grande, sabe? Na época, se eu não me engano, meu pai ele me presenteou, mas era de uma loja lá da Vila Isabel, chamado a loja da Vila Isabel. Eu cheguei Aquário não sei o quê. Sei que, cara, É, essa Aquário Mania, sabe? Mania de aquário. fica ali na Boulevard, né? Isso aí, a mania de aquário. Aí ele comprou um casal, mas o peixe era muito grande, cara. Eu costumo até comparar com o tamanho de uma espada, sabe? Aquele espada de 5, 6 centímetros, era grande mesmo. Cara, é assim, brutal. Aí, eu lendo na literatura, eu descobri que tinha um criador que ele trouxe da Alemanha uns peixes que eram bem grandes. Não sei se é Limone, se eu não me engano é Cláudio Limone, um negócio desse aí, Limone. né? Limone. Então aí, e os peixes dele, a Limone foi um cara. dos pioneiros no Brasil para Guppy, né? Foi Isso aí. considerado o rei dos Guppys, né? O Isso, o Carlos rei dos Bezerra grupos. escreveu um artigo científico sobre ele, né? Não só o Carlos Bezerra, outros criadores também famosos escreveram artigos, foram à casa dele, publicaram esses artigos, inclusive, para que as pessoas tomassem conhecimento, né? Cláudio Limone, então, era um grande nome, né? Reconhecido Sim, justamente por grupos assim fantásticos, com sim, bastante orçamento, tamanho, formato, de sim, qualidade, né? sim. E assim, hoje eu pude ver, depois de acompanhar o canal do Mister Walter, né, do Stephen Walter, eu observei também que ele tem peixes parecidos. Os americanos, assim, né, no qual ele entra, né, nesse contexto do grupo americano mesmo, norte-americano, eles têm peixes bem grandes, né? Tu vê no vídeo, dá para perceber quando o peixe é grande, mesmo filmado assim, você vê que o peixe é encorpadão mesmo, bem grande, assim, peixe grande, fora do Existe normal. um padrão lá da FGA, esse padrão tem que ser seguido, né? Assim como nós temos aqui, você faz parte do nosso clube aqui, né, da nossa confederação, que é a CCG, nós temos que pensar no padrão de competição e lá não é diferente. Ele segue um padrão rigoroso, então a seleção é baseada nesse padrão. Por isso que Uhum. você normalmente vai ver peixes lá bem grandes. Sim. Porque até o próprio o meu amigo Stephen, ele até comentou na entrevista passada que os grupos asiáticos eles têm essa característica de ser muito colorido, né? Tem um colorido muito forte, mas o tamanho já não é o que eles trabalham lá, os asiáticos, né? Já não é assim a Eu tônica. sempre é que a gente coloca tudo sob o mesmo guarda-chuva, né? Isso não é só você, eu, de uma maneira geral, o que se chama de golpe asiático, né? Eu acho que quando a gente diz golpe asiático, com esse padrão muito mais colorido e com menos qualidade de forma e tamanho, nós estamos pensando em alguns outros lugares, mas não apenas em toda a Ásia, né? Você pensa, por Isso, exemplo, o isso. Japão. O Japão tem peixes assim grandes, com muita qualidade, excelente formato e mantém um padrão de cor, né? Uhum. Então, a gente não pode colocar o Japão dentro desse mesmo pacote, né? O Sim, sim. Japão tem um trabalho muito bem feito, inclusive com clubes reconhecidos internacionalmente, né? E eu estou Isso. citando o Japão, mas não é só o Japão, né? Tem Aham, outros sim. lugares, outros A- clubes a- asiáticos também com padrão interessante, mas não são sim. todos, eu concordo. Até pela forma do próprio japonês, né? Do povo japonês, ser mais a forma de pensar deles ser mais ocidental. Mas aí é um outro assunto para outras, né? Para outra hora, né? Mas eles pensam mais de uma maneira mais assim, mais ocidentalizada mesmo, né? Apesar de ser um país no Oriente, mas eles pensam de uma maneira mais ocidentalizada. Enfim, eu gosto do peixe que reúne as duas características, né? Claro, body shape, um tamanho maneiro e a cor, né? Que também é um desafio também. Claro, tudo é seleção, né, cara? Tipo, o grupo, É, eu até costumo dizer, assim, para simplificar melhor, como o cachorro, o cão de raça, ele é muito mais popular do que, assim, né? No Brasil, o cachorro é o top 1 dos pets. Vamos dizer assim, vamos pensar em grupo de linhagem como cão de raça, né? O grupo de linhagem é o grupo para show, né? O cão de raça é cão para palco, né? Para standard, né? No caso, para palco, né? Então, eles podem ficar em cima do palco. O grupo de bilhar ele fica dentro do aquarinho no show, ou seja, show para mostrar, né? Numa amostra, numa exposição, né? Então, exposição ao público. Então, o que acontece? Mas os critérios, apesar do grupo não ter um pedigree, né?
mas o grupo ele tem, claro, uma genealogia, né? Uma árvore genealógica, dá para traçar, fazer um registro, né? De gerações, claro. O criador que se propuser a fazer isso, ele consegue fazer um registro, né? Consegue mapear, né? Não um código genético, mas essa genética, esse material genético dá para ser mapeado, e é interessante também, né? E também, tipo assim, não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo, porque Amigo, falando em ser vivo, né, irmão? É a variedade genética, a natureza, a existe genética é uma coisa muito louca. previsibilidade, mas receita realmente não. Depende muito de qual origem aquela linha que você tem proveio, né? Sem dúvida. Verdade. Agora, eu pensando e dando prosseguimento ao que você comentou, eu acho que quando a gente pensa em standard group, né? Normalmente a gente tem assuntos tratados sobre isso, a gente pensa em cor, forma e tamanho, né? Normalmente Uhum, são esses três grandes pilares que nós utilizamos para fazer uma boa seleção, pensando lá justamente num padrão a ser seguido, né? uhum, Eu e outros criadores, às vezes, pensamos diferentemente em relação a essa ordem, né? Eu acho que eu gosto primeiro de pensar em forma, cor e tamanho, tá? sim. Por quê? A gente, às vezes, encontra muitos peixes com uma boa cor, como você mencionou, tamanho, dependendo da alimentação e das seleções, a partir das gerações, a gente até alcança, talvez não tanto quanto uma genética de um grupo já selecionado por década, né? Mas o tamanho a gente consegue melhorar. O problema, na verdade, é o formato. Por isso que eu sempre penso que é o primeiro grande passo que um grande criador deveria dar quando pensa em grupo de competição, né? A não ser que ele crie apenas para o prazer dele. Não que quem crie por competição também não seja por prazer, mas segue um outro critério, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente vê peixes cujo formato não está dentro do que é necessário no padrão. Vamos pensar em algumas hipóteses, né? Eu tenho visto muitas vezes fêmeas lindas de determinadas linhas aparecerem em vídeos e tal, e às vezes tortas, né? Então, quer dizer, não tem um formato que seria o Uhum, esperado para aquele tipo de linha, né? Para aquele tipo de uhum, padrão. sim, Ou peixes que deveriam ser delta, mas na verdade não são delta. Não estão nem delta, nem half moon, por exemplo. uhum, Né? Então a gente tem que pensar nesse formato. Né? Eu acho que é o primeiro grande passo. A gente está pensando no peixe, por exemplo, que é double sword. Então ele tem que ter as duas espadas estendidas, afuniladas. A dorsal tem que ser 5 por um. Você sabe que eu julgo peixe já há um tempo, então assim, a gente olha esses critérios, mas na verdade o criador tem que saber disso para selecionar direito na sua estufa e ter a chance de desenvolver o peixe com o tempo. Então acho que o formato tem que ser o primeiro grande pensamento desse criador. E uhum, óbvio, né? Aí ele vai adequar essa cor, se ele é um HB-Red, um HB-Red, né? sim. 60% de corpo preto, vermelho, caudal e dorsal, sem inserção de outras cores. E depois tamanho, que Sim, certamente é muito mais fácil alcançado que os dois critérios anteriores. Você não acha sim. também? Concordo contigo, concordo com eu vejo assim que o body shape, eu acho que é a parte que todo criador deveria se preocupar mais assim no início mesmo, assim, de refinar isso primeiro, para depois, né, tipo assim, porque das três coisas ao mesmo tempo, eu acho que pelo fator previsibilidade que a gente falou, né, ou seja, mais para imprevisibilidade, né, porque questão de genética, do que vai sair do resultado, normalmente a gente trabalha com previsibilidade, né? E acho que deu uma travada no vídeo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Eu acho que a imagem travou, a tua imagem travou aqui para mim, mas tomara que na hora que você estiver falando, aí a imagem volte. Mas a tua imagem está travada aqui para mim. Vamos lá. Então, o body shape, ele eu concordo contigo, é o fator que deveria se preocupar mais, até pelo quesito do seguinte, hoje eu tenho observado assim, no plantel, a gente consegue uma homogeneidade boa, vamos dizer, 80% dos peixes homogêneos, ou seja, muito semelhantes entre si, machos e fêmeas. Mas, em plantéis que eu não consigo isso, eu já faço o seguinte: eu seleciono um macho, às vezes, para cinco fêmeas, entendeu? Um macho que tem a melhor característica,
para 5 fêmeas. E, assim, os que eu vou descartando vai indo para outras caixas para ter o controle daquilo, né? Porque se você joga, mas eu vou deixar os machos todos aqui e tal, aí você vai ter uma oferta de genética ali que vai dificultar o trabalho final, né? Porque você jogando um macho selecionado com várias fêmeas, você tem mais previsibilidade do que vai ser dos filhotes, né? Agora você jogando outros machos com outras características diferentes daquela desejada, né? Estamos falando de um macho que a gente selecionou como Sim, sim. né? Padrão. Um padreador mesmo, né? Um padreador padrão mesmo. Então, o que acontece? Se a gente joga outros junto, você não tem o controle disso. Então, hoje eu já estou tentando jogar isso, entendeu? Porque eu vejo que realmente no grupo sai peixes excepcionais, né? Tipo assim, às vezes numa ninhada, você consegue um peixe ali que se destaca de todos os irmãos, depois de adulto, né? Depois que ele pega corpo e cor, você vê que, caramba, aquele carinha ali ele é diferenciado dos irmãos dele todos, né? E é aquele carinha que a gente tem que trabalhar em cima, na reprodução, porque é ele que vai passar esse fenótipo, né? Porque em se tratando de show, a gente tem que olhar a questão do fenótipo mesmo. O genótipo vai sempre existir, né? Que é a parte genética guardada, né? No próprio peixe lá, que não aparece, é a parte que não aparece. Mas aí a gente tem que selecionar pela parte que aparece mesmo, não tem jeito, né? Pensar também, né, na fêmea, né, também é muito essencial, né? Você, É, obviamente, sabe isso, a gente está aqui conversando sobre o assunto, mas é bom que quem vai ver esse vídeo aqui saiba disso sempre, né? Às vezes a gente se concentra muito na seleção do macho, né? E esquece que a fêmea passa um número expressivo de características que sem elas esses futuros filhotes não teriam qualidade suficiente pensando num standard de competição, né? Então é, procurar sempre com o pedúnculo mais espesso, né? Fêmeas normalmente menos longilíneas, né? Elas mais compactadas. Então, essas produzem machos com pedúnculo mais grosso e, consequentemente, a chance dele segurar melhor aquela caudal dele. E, com isso, você está procurando também fazer, né, futuras, né, características nessa linha com uma condição maior, né, de qualidade, de manutenção, de formato, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes. sim. Pista de né? Eu acho assim que esse fator, eu vou jogar assim no particular mesmo, minha opinião particular. Eu acho que o maior desafio para mim, eu acho que para a maioria é isso mesmo que você falou, é a seleção da fêmea, né? Claro que essas dicas aí que você deu do corpo mais compactado, aquela mais boleadinha, mais parecendo uma baleinhazinha mesmo com um pendúculo mais grosso, e tal, isso aí é uma dica de ouro. Mas assim, a gente tem que aprender a desenvolver esse olhar clínico, né? Esse Sim, sim. olhar clínico, né? Eu já vi muito criador dizer assim, mas essa fêmea aqui tá linda. Às vezes ela tá linda de cor, mas ela tá muito fininha, entendeu? Então uma Uhum. outra, que às vezes está menos colorida, vai produzir machos tão coloridos quanto, só que com um formato melhor, porque ela tem um corpo melhor. E É, sempre olhar, por exemplo, essas fêmeas de cima também, para evitar pegar fêmeas cuja característica, por exemplo, da sua coluna vertebral não esteja formando um S ou próximo disso, porque essas fêmeas estão tortas, né? sim, sim. Mesma coisa é olhar a cabeça, para que ela também, além não esteja torta, vista de cima, de lado também. Você já viu aquelas fêmeas que parece que tem um bico na frente do seu olho, né? Na verdade, aquilo dali tem uma protuberância, às vezes, na cabeça. Tudo Sim, isso são genéticas que não são boas, pensando num padrão, e o pior, são preponderantes se você seleciona essas fêmeas, ou machos também, que às vezes têm isso, tá? Para uhum. passar adiante, né? Essas Uhum. características desejáveis precisam ser retiradas da linha, compreende? Né? Não Uhum. podem ser essas fêmeas ou machos selecionados. Se a gente quer Uhum. um padrão melhor para esses peixes, né? Por isso que eu digo assim que eu assim analiso da seguinte forma: o Guppy ele exige do criador, com o tempo que eu estou falando, ao longo que ele vai evoluindo, um refinamento de olhar, um refinamento estético, porque se tratando de peixe de show, de competição,
a gente tem que realmente prezar pelo fator estético mesmo, não tem jeito, entendeu? Tem que prezar pelo fator de um corpo, vamos dizer, a gente está almejando um corpo perfeito. Vamos pensar até naquelas competições de bodybuilding. Os caras, né, têm uma simetria ali, os juízes vão julgar o corpo do cara ali pela simetria, se tá o músculo tal, não sei o quê. A mesma coisa o peixe, né, cara? Tipo, se o peixe estiver fora de proporção, né, de cor, né, a cor para a variedade ali que ele tá inscrito, né, para a linhagem que ele está inscrito ali, a variedade. Se ele está fora daquele padrão, se ele não tem, né, essas características, o que acontece? Ele vai perder ponto, não adianta, né? Então, realmente, vamos dizer assim, é chato. Não, não é chato, é uma coisa que tem que ser minuciosa, tem que ser trabalhado, não adianta. Aí o criador que se propõe, ele vai ter ele vai ter que se adequar a isso, né? Ele vai ter que se adequar a isso, porque não adianta você querer falar assim, mas eu quero ir pela intuição, né? Eu acho que isso aqui não vai dar certo. Igual tu falou, bota uma fêmea com a característica indesejada, ela vai passar aquilo para todos os outros descendentes. Então, aquele genótipo, ele vai, de repente, se não manifestar numa geração, se manifesta na outra, e assim por diante, né? É tipo um Para corte. corrigir aquele problema demora muito mais tempo. Quer dizer, foi o erro de seleção lá atrás. Isso pode ser de formato, isso pode ser de cor, pode ser de tamanho também, né? Então, às vezes, a gente, por exemplo, pensa em cor. Os machos de gupe, que vão ser aqueles que provavelmente representarão as matrizes na estufa de um criador, são aqueles que pintam a sua cor muito mais tardiamente. Normalmente, aqueles que numa ninhada já estão coloridos, é muito raro esses peixes machos serem suas verdadeiras matrizes no futuro. Aqueles que mais parecem fêmea, né, não são Né? fêmea, né, mas aqueles que mais parecem fêmea estão robustos, mas com pouquíssima cor. E isso vai se apresentar só mais à frente. Posso ter certeza, esses machos considerados tardios provavelmente serão as matrizes efetivamente selecionadas. Então, esse olhar, esse criador tem que ter. É claro, né, Dias, que nós estamos conversando aqui pensando em padrão de competição, em melhoria genética, né? Melhora Isso. do desse peixe e tal. Não é aquele criador que quer comprar um peixe, apenas reproduzi-lo para o seu próprio divertimento. Não há É, nenhum problema. As não é pessoas podem aquele criador que quer para fator ornamental, botar lá na sala, né? ter problema É, nenhum, né? Essas pessoas vão pensar na beleza e a beleza ela é muito particular. Ok. Só verdade. que se formos conversar como nós estamos falando, pensando num padrão, pensando numa melhoria genética, num formato melhor e tal, certamente a gente tem que pensar em outros parâmetros, né? E esses Exatamente. parâmetros estão formados a partir desses estándares de competição. Isso. Tem aquele senso comum que muita gente às vezes não se encaixa, porque a pessoa fala assim, mas eu não vou participar porque mas as pessoas querem julgar o peixe, não sei o quê, mas não é, a questão não é essa, a questão é, você vai jogar o teu peixe para enfeitar a tua sala ou você quer participar de um show, uma competição, né? É quase igual um esporte, por exemplo. Você não vai pegar um atleta de alto rendimento e vai jogar ele assim, pô, tipo, você vai fazer um atleta de alto rendimento com as regras um ciclista ou um corredor que corre nos finais de semana, que, sabe, só faz aquilo ali para o seu bem-estar físico, né? Não é bem isso. Um atleta de alto rendimento ele tem que ter aquilo regrado, a mesma coisa do peixe, né? O peixe vai ter que ser uma seleção muito bem trabalhada, né? E é isso que tu tá falando aí, né, cara? Eu, Tipo assim, né? eu sou jogador de handebol já há muito tempo, federado, então eu sei bem disso. Você fez uma analogia com o esporte que eu adorei, porque é isso mesmo, né? Eu participo de competição há muito tempo, então a gente tem um tipo de treinamento específico, um tipo de técnica específica, isso não só na minha modalidade, como outros esportistas de outras modalidades. Então a gente tem que pensar da mesma maneira se a gente for criar um animal pensando numa competição, pensando numa melhoria. Exatamente. E Eu vejo não assim tem que. como conseguir tudo isso, né, de Uhum, estudar é primordial. Estudar, eu costumo dizer que é para sempre, né? isso. Não, eu costumo dizer que assim, eu acho que isso é porque no Brasil, assim, minha ótica, eu não sei se
é a ótica de outras pessoas. Mas eu acho que no Brasil vamos jogar aí esporte, né? Vamos jogar aí que essa competição, esse show group, ele ainda está em andamento, ainda está em desenvolvimento, né? Tipo, ainda não chegou no ponto que ele tem que chegar, né? Porque pela questão cultural também, né? Porque aqui o mercado pet ele é mais voltado mesmo para cachorro. Se você for ver, porque as pessoas têm vamos dizer, aquele dilema que comprou o peixinho morreu. A gente desanimou, não é isso? Porque peixe é um animal que ele requer cuidados específicos, vamos dizer assim. Ele não é tão frágil assim, que nem eu explico para as pessoas, quando eu dou palestra em escolas, em outros lugares sobre aquarismo, eu falo, gente, o peixe ele não é tão frágil quanto parece. A verdade é que ele requer cuidados específicos, entendeu? Não é igual um cachorro que vai pegar uma tigela, botar lá com a comida e vai vacinar. Até o cachorro tem que dar as vacinas certinho e tudo mais, mas o cuidado específico do peixe ele é mais assim, ele é mais minucioso porque o peixe é a água. Eu falo da água também, né? Que a água ela tem que estar nos Vive dentro parâmetros do corretos. ambiente e é necessário estar com coisa, necessário estar com qualidade aqui no ambiente, senão já era, né? Isso já Porque é um agravante, né? exatamente, porque eu falo assim, para um cara que cria outros pets, vamos dizer, aves, né, o próprio cão, tem canil, tudo mais, é fácil porque o ambiente tem que ser só limpo, mas o ar é atmosférico igual o nosso, são animais terrestres, então você tem que cuidar do ar, vamos dizer assim. Agora, o peixe não, o peixe você tem que cuidar do ambiente dele, né, que é vital para ele. Se a água estiver contaminada, estiver com fora do parâmetro, o peixe vai morrer. Então, o que acontece? A gente tem que ter o cuidado com o ambiente dele, a água, o elemento químico do qual ele vive, para que ele fique bem. Porque o peixe realmente ele é a água. Né? Diz que a gente é o que a gente come. Né? O peixe é a água que ele vive. Eu costumo dar essa frase, que eu inventei essa frase. O peixe é a água que ele vive. Não? Então, questão de gupe, né? Não vamos falar aqui de peixes anabantídeos, que tem uma resistência muito maior aí, pô, né, a baixa de oxigênio, essas peixes que têm aqueles órgãos acessórios e tudo mais para respiração. O guppy não tem. Então vamos falar de peixes que não têm. O guppy ele não tem órgão acessório para respiração. Ele respira pelas brânquias e ele necessita de uma água boa para ele, né? Oxigenada, em bons parâmetros, né? pH ideal, GH e tudo mais, dureza, né? Isso até é Então, resistente, dependendo de certos cuidados que às vezes não estão dentro desse parâmetro, e mesmo assim ele resiste, né? Dependendo da linhagem, né? Ou da linha sim. que você tem. Sim. Eu mesmo já tive linhagens muito resistentes, tem até hoje, mano. Eu tenho linhagens aqui muito resistentes, eu já fiz, vamos dizer, testes, né, assim, acidentais, porque às vezes eu tive que ficar uma semana fora dos meus trabalhos e tudo mais, e às vezes não tive cuidado, não tive tempo para cuidar, e aí não fiz TPA, não fiz, quando eu chegava, o peixe estava lá no verão, tranquilo, ok, e realmente, tem linhagens que são muito mais resistentes, né? Eu vejo assim que o guppy ele é um peixe relativamente resistente. Ele não é, eu não jogaria ele na categoria de um peixe ultra resistente, né? Como assim um anabantídeo, né? Eu acho que o anabantídeo, na minha opinião, são um dos peixes mais resistentes, assim, né? Paraíso, esses peixes mais assemelhados, eles são bem resistentes, na minha opinião, né? Mas o guppy, eu acho que ele pelo tamanho dele, se você for comparar com o neon, com outras espécies, né, caracídeos e tal, pequenos, eu acho que ele é bem resistente, né? Se você for fazer analogia, uma comparação com esses caracídeos Sabe, pequenos. o que eu penso assim, uma coisa é a gente reproduzir tudo, que não é uma tarefa difícil, concorda? Outra Não, coisa é criar com critérios de seleção. Aí a história não é verdade? é verdade, Entendeu? não. Isso aí. Essa só Sintetizou, né? Sintetizou, né? Sintetizou. pergunta não é problema. O problema é criar com parâmetros de seleção, melhoria genética, fazer cruzamento A e B. Eu vou fazer um cruzamento só entre linhas, vou fazer um line breeding, vou fazer um autocrossing de vez em quando. Tem esse conhecimento, extrapola uma mera reprodução de um peixe, cuja reprodução é fácil, né? É isso. Porque nasce uma quantidade expressiva de 20 e poucos dias de cada fêmea. O Nós, problema criadores, exercemos várias profissões na nossa criação de peixe. A gente é químico,
A gente cuida da água, né? Verifica parâmetros, é químico. A tudo. gente, a gente é nutricionista, porque você não vai dar só um tipo de ração. Não é isso? O criador ele tem que prezar pelo alimento vivo e ter aquela tabelinha de horário e dias de semana. Já até peguei muitas dicas com outros criadores sobre nutrição. O que eu sei hoje, eu peguei com outras pessoas de nutrição e eu coloco em prática e realmente funciona, né? Funciona. O GUP eu caracterizo assim também, é água, tá? E eu vejo como nutrição também. O peixe, ele é um peixe, né? Tem O um grande metabolismo muito rápido, o metabolismo dele é muito acelerado. A gente sabe, né, na teoria, né, na literatura, que o GUP ele é uma digestão de 1 em 1 hora. Então, assim, o alimento que tu deu agora, daqui a 1 hora já está digerido, já, entendeu? Então, é um peixe que ele tem um metabolismo muito rápido, né? Então, assim,